Bem-vindos ao canal Mitos, Folclores e Lendas. Aqui vocês vão encontrar as histórias mais incríveis sobre seres mágicos e lendas fascinantes que são passadas de geração em geração. Hoje, trazemos uma lenda maravilhosa sobre o amor entre uma índia perdida e o Curupira. Uma história que nos ensina sobre a força do amor e a beleza da floresta. Então, não deixem de se inscrever em nosso canal e deixar o like para continuarmos compartilhando essas histórias incríveis com vocês. Era uma vez uma jovem índia chamada Aiana, que vivia em uma pequena aldeia situada na densa floresta amazônica. Aiana era uma jovem forte, determinada e curiosa, sempre buscando explorar e descobrir coisas novas na floresta. Ela amava a natureza e a vida selvagem ao seu redor, e se sentia em paz e feliz sempre que estava em meio às árvores e animais. Um dia, Aiana decidiu explorar um pouco mais longe do que o normal. Ela queria ver novos lugares e experimentar novas coisas, então pegou sua cesta de frutas e partiu pela floresta, seguindo um caminho que nunca havia explorado antes. Aiana caminhou por horas, admirando a beleza da floresta e coletando frutas pelo caminho. Mas, eventualmente, ela se distraiu e se perdeu. Aiana tentou voltar para a aldeia, mas acabou se afastando ainda mais do caminho certo. Ela começou a ficar assustada e preocupada, pois sabia que a floresta era perigosa e cheia de animais selvagens. Foi então que ela ouviu um som estranho vindo das árvores. Era o Curupira, um ser da floresta que protege a natureza e seus habitantes. Aiana ficou com medo no início, mas o Curupira logo percebeu que ela não era uma ameaça e decidiu ajudá-la. Ele se aproximou dela, falando em um dialeto antigo que Aiana não entendia muito bem, mas que parecia gentil e amigável. O Curupira levou Aiana a um lugar seguro na floresta, onde ela poderia se esconder e descansar. Ele lhe deu água fresca e frutas, e ficou ao lado dela a noite toda, protegendo-a de quaisquer perigos que pudessem surgir. Aiana se sentiu segura e protegida com o Curupira ao seu lado, e logo começou a conversar com ele em um dialeto que ela conhecia melhor. Conforme os dias passavam, Aiana e o Curupira se tornaram amigos íntimos. Ela contou a ele sobre sua vida na aldeia, suas famílias e seus sonhos. Ele, por sua vez, mostrou a ela os segredos e a magia da floresta, ensinando-a a amar e respeitar cada criatura que vive nela. Com o tempo, Aiana percebeu que estava se apaixonando pelo Curupira. Ele era gentil, carinhoso e atencioso com ela, sempre protegendo-a e fazendo-a sorrir. Ela começou a sonhar com uma vida ao lado dele, vivendo em harmonia na floresta e explorando todos os seus segredos. Porém, Aiana sabia que seu tempo com o Curupira era limitado. Ela precisava voltar para a aldeia e sua família, mas não queria deixar o Curupira para trás. Então, ela decidiu contar a ele sobre seus sentimentos e pedir para que ele a acompanhasse de volta para a aldeia. O Curupira ficou profundamente comovido com as palavras de Aiana e decidiu lutar pelo amor dela, mesmo sabendo que isso significaria ir contra as leis da floresta. Ele explicou a ela que não poderia deixar de proteger a floresta, mas que faria tudo ao seu alcance para ficar ao lado dela e viver esse amor proibido. Aiana e Curupira caminharam juntos, lado a lado, pela densa floresta até chegarem à aldeia da jovem índia. Curupira, que era um ser mágico e protetor da natureza, era temido e respeitado por todos que viviam na floresta, incluindo os habitantes da aldeia de Aiana. No entanto, a relação amorosa entre Aiana e Curupira não era vista com bons olhos pelos moradores da aldeia. As tradições e crenças da comunidade exigiam que as pessoas se casassem apenas com outros membros da mesma aldeia e, portanto, a união entre Aiana e Curupira era considerada tabu e inaceitável. Sabendo que a relação poderia desencadear conflitos e até mesmo colocar suas vidas em perigo, Aiana e Curupira decidiram ser discretos e manter sua união em segredo. Eles sabiam que teriam que ter muito cuidado para evitar que sua relação fosse descoberta pelos moradores da aldeia, que poderiam se tornar hostis em relação a eles. Apesar dos desafios e obstáculos que enfrentavam, Aiana e Curupira estavam felizes em estar juntos e se amavam profundamente. Eles aproveitavam cada momento que tinham juntos, explorando a floresta, aprendendo um com o outro e compartilhando momentos de ternura. Enquanto isso, a aldeia continuava a viver sob as mesmas tradições e crenças antigas, sem suspeitar da relação entre Aiana e Curupira. Mas, eventualmente,
segredos acabam sendo revelados. A Iana sabia que a tradição da sua aldeia proibia qualquer tipo de relacionamento entre humanos e seres mágicos, como o Curupira. Mas, apesar disso, ela não conseguia controlar seus sentimentos e sua paixão pelo guardião da floresta só crescia a cada dia. Ela tentou esconder seus sentimentos por um longo tempo, mas era impossível ignorar o amor que sentia pelo Curupira. A Iana sabia que sua decisão poderia ter consequências graves, mas ela estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ficar ao lado do seu amado. A Iana começou a questionar as tradições da aldeia e a se rebelar contra as regras que a impediam de ficar com o Curupira. Ela argumentou que o amor não conhece fronteiras e que o coração não pode ser controlado por leis ou tradições. Mas sua atitude provocou desaprovação e desconfiança dos membros da aldeia, que a viam como uma ameaça à ordem e à tradição. Eles temiam que a relação de Iana com o Curupira pudesse trazer desgraças e maldições para a aldeia, por isso a pressionavam a abandonar seus planos e esquecer seu amor pelo guardião da floresta. A Iana se sentia cada vez mais isolada e incompreendida. Ela sabia que sua decisão poderia trazer problemas para ela e para o Curupira, mas não conseguia imaginar uma vida sem ele. Ela queria viver ao lado do seu grande amor, explorando a natureza e descobrindo os segredos da floresta. Finalmente, a Iana tomou a decisão de fugir com o Curupira para viver só ao lado do grande amor de sua vida. Ela sabia que essa escolha não seria fácil e que teria que enfrentar muitas dificuldades, mas ela estava determinada a lutar por seu amor e viver de acordo com seus próprios sentimentos e desejos. A Iana e o Curupira partiram juntos, deixando para trás a aldeia e suas tradições. Eles enfrentaram muitos desafios e perigos na floresta, mas juntos, conseguiram superar todas as dificuldades e construir uma nova vida em harmonia com a natureza e seus próprios corações. Juntos, a Iana e o Curupira viveram intensamente cada momento na floresta, enfrentando as dificuldades da vida na mata e protegendo-a de invasores que queriam destruir a natureza. Mesmo com as diferenças entre eles, o amor que sentiam um pelo outro os mantinha unidos em cada passo dado. A Iana aprendeu a viver com a natureza, compreendendo os mistérios e segredos da floresta que o Curupira conhecia tão bem. Mas, com o passar dos anos, a Iana começou a sentir os efeitos do tempo em seu corpo, enquanto o Curupira permanecia jovem e vigoroso, como sempre foi. Mesmo assim, o amor entre eles continuava forte e a Iana sabia que sua alma estava eternamente ligada ao espírito da floresta que o Curupira protegia. Ela ficou ao lado dele até o fim de sua vida, e o Curupira sentiu a dor da perda profundamente em seu coração. Mesmo depois da morte de Iana, o Curupira não abandonou a floresta. Ao contrário, sua conexão com ela se tornou ainda mais forte, e ele passou a protegê-la com ainda mais dedicação. Toda vez que se lembrava de Iana, o Curupira sentia o amor que havia entre eles pulsando forte em seu peito. E assim, a lenda de amor entre a Índia perdida e o Curupira se perpetuou, inspirando gerações a compreender a beleza e a força da natureza, e a respeitar e cuidar da floresta como um tesouro precioso que deve ser protegido a todo custo.